Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu quero dar a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, aos meus amigos e as minhas amigas, aos meus irmãos e as minhas irmãs, a todos de perto e de longe. Hoje Deus vai falar aos nossos corações aquilo que precisamos compreender e ter a visão da Bíblia Sagrada, o que devemos decidir entre o certo e errado, ou se estamos praticando coisas certas ou coisas erradas. Abra sua Bíblia, glórias a Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, do versículo 15, do versículo 5 a o 16. Tiago, capítulo 3, do versículo 5 a o 16. Estaremos meditando aqui no dia de hoje. E você hoje vai curtir a salvação de uma alma, vai comentar a Bíblia Sagrada e vai compartilhar, glórias a Deus, tudo aquilo de bom que você vai ouvir da parte de Deus. Vamos então a palavra do Senhor, que diz assim para as nossas vidas aqui no dia de hoje. E diz assim a palavra do Senhor, no livro de Tiago, capítulo 3, do versículo 5 ao 16. A leitura é extensa, mas faz bastante importância para esse dia. Assim também a língua é um pequeno membro. Gloria-se de grandes coisas, e vede quão grande bosco um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, como réptil, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água doce, água salgada e água doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato e suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargas inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloriei, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, há perturbação e toda obra perversa. Deus vai falar, meu amigo e minha amiga, conosco aqui no dia de hoje. E eu prometo entregar tudinho aqui hoje. Não vou levar nada para casa. Glórias a Deus. Então vamos à meditação. O apóstolo Tiago, muito preocupado no seu tempo e na sua época, porque estava se espalhando muito sobre a vida dos outros, espalhando mentira, aos quais Deus não estava muito satisfeito com isso. A fofoca estava rolando solto. Aqueles que viviam pela verdade estavam sendo tirados como mentirosos, e os que estavam indo pela mentira estavam sendo tirados como verdadeiros. Então
cabe a cada um de nós analisarmos tudo antes de tomar qualquer decisão, porque a omissão na lei do homem é crime e também a omissão na lei de Deus é pecado. Mas quando eu olho aqui o apóstolo Tiago, no versículo 5, ele dando ali a revelação da parte de Deus, ele começa a sinalizar a seguinte frase, no versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosco um pequeno fogo incendeia. O que quer dizer isso, irmãos? O que quer dizer isso, irmãos? É que se você contar uma mentira parecendo com a verdade, aquele que não tem o entendimento, a compreensão e ainda não consegue buscar, pesquisar entre o certo e errado, vai pensar que a mentira é verdade e a verdade é mentira. E dependendo da mentira, pode acabar destruindo uma vida. Ou destruindo até uma nação. Porque se um homem ou uma mulher traz uma mentira parecendo como verdade, a pessoa vai decidir erradamente, pensando que está decidindo certo e está decidindo errado. Por isso que nós temos que ter o cuidado antes de falar qualquer coisa sem termos a certeza. Aqui, glórias a Deus, de acordo com o que o apóstolo Tiago está revelando, meu irmão, é um perigo muito grande você falar uma coisa sem você ter a certeza. Por isso, irmão, pense primeiro antes de você falar. Analise primeiro antes de passar frente a qualquer coisa que você não tenha certeza se é a verdade. Porque nesse mundo, nesse presente século, meu irmão, eu tenho a plena certeza que as mentiras andam se misturando com as verdades e são poucos que conseguem compreender entre o certo e errado. Mas aqueles que têm a verdade de Deus, assim como fomos levantados nesse tempo para pregar o evangelho e ensinar o povo entre certo e verdade, meu amigo e minha amiga, tome muito cuidado com aquele irmão ou com aquela irmã ou com aquela pessoa que tão somente esteja te falando alguma coisa. Se você não tem certeza, não passe à frente. Pesquise primeiro. Estude, vai ver se tem respaldo bíblico também. Porque nós vivemos num tempos, irmão, onde as pessoas se agradam, se alegram muito com fofoca e com mentira. E quando a verdade aparece, muitos ficam até envergonhados e outros ficam até pensativos. Meu Deus, por que eu passei isso adiante? Meu amigo e minha amiga, o problema de muita gente está na língua. Tem que se converter. Quer ver uma coisa também? Versículo 6, vamos continuar. E aqui ele vai apertando cada vez mais. Ó. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Da onde que vem a fofoca mentirosa? Da onde que vem? Do inferno. Quem é o pai da mentira? O diabo. E se essas pessoas estão fofocando, mentindo, inventando, caluniando, está sendo usado por quem? Pelo próprio Satanás. Até se nós estivermos ouvindo alguma coisa de alguém que se diz ser servo de Deus, temos que pedir o espírito de discernimento a Deus, para que Deus venha nos discernir se aquilo está vindo da parte de Deus ou da parte do diabo, irmão. Sabe por causa de quê? Porque a Bíblia diz que há um memorial diante de Deus. E nesse memorial, tudo aquilo que nós fizemos nesse mundo, tudo aquilo que nós olhamos, lemos, pensando, está sendo registrado em livros. A Bíblia diz que há o livro das obras, de tudo aquilo que nós praticamos nesse mundo. Por isso, tome muito cuidado com o linguarudo, com o fofoqueiro, com o mentiroso e com a mentirosa. Quantas e quantas vezes, irmão,
chegaram até mim, aqui perto ou longe daqui. Irmão, estão falando de você. Irmão, estão fofocando do teu nome. Irmão, vai acabar com o teu ministério. Vai lá acabar com isso. Falei, eu ir lá? Eu ir lá? Quem me chamou para o ministério foi Deus. Só estou entregando eles na mão de Deus. Mais cedo ou mais tarde. Quando Deus colocar a mão dele, meu irmão, tadinho do falador. E outra, tadinho do ouvinte do fofoqueiro também. Porque tanto quem ensina essa palavra erradamente e quem ouve essa palavra erradamente e aceita, os dois irão para o inferno. Os dois serão cobrados por Deus. Os dois padecerão a cobrança do Altíssimo. Por isso, meu irmão e minha irmã, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Estamos num tempo de conscientização, onde as mentiras se misturam com a verdade. O pai da mentira é o diabo. Eu acredito, irmão, que até o diabo está preocupado lá no inferno. Sabe por causa de quê? Eu vou te dizer o porquê que o diabo está preocupado lá no inferno. É tanta gente mentindo descaradamente, é tanta gente inventando, que se houver eleição no inferno, irmão, eu acredito que o diabo perde o trono dele. Porque tem tanta gente mentirosa, enganosa, frutiqueira, fofoqueira e contando tanta mentira, levando tantas coisas adiante para frente que não é a verdade, que até o diabo está preocupado. A Bíblia diz, irmão, que todo mentiroso, fofoqueiro, inventador vai queimar no fogo do inferno. E quem ouve a mentira e a fofoca e coloca à frente e passa para frente, vai queimar no fogo do inferno também. Por isso que quando eu ouço qualquer coisa, ou quando alguém vem me falar qualquer coisa, eu procuro eliminar ali mesmo, acabar por ali mesmo. Irmão, vamos orar, entrega na mão de Deus. Vou procurar analisar, vou procurar pesquisar, vou procurar ver a fonte, porque existe muita coisa mentirosa nesse mundo, conforme diz a Bíblia. São pessoas sendo usadas pelo diabo, pelo inferno. Aqui, ó, versículo 6, abre sua Bíblia aí, ó. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta em nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Que inflamação do inferno é essa que vem? Meu irmão e minha irmã. E atenção todos vocês telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Nós estamos num tempo de decisão, aonde tudo aquilo que nós vemos com os nossos olhos através dos vídeos, tudo aquilo que nós ouvimos com os nossos ouvidos através daquilo que as pessoas falam, e tudo aquilo que nós lemos na leitura, tanto bíblica ou em livros à parte neste mundo, temos que procurar entender se é de Deus ou se não é, se vem da parte de Deus ou da parte do diabo. Não caia no engano de Satanás, porque o diabo, ele oferece coisas fáceis, já com Deus é diferente, com o Espírito Santo de Deus do suor do teu rosto tirarás o teu sustento. O que adianta a pessoa te dar o peixe e não te dar a vara e a rede para pescar? Não queira facilidade nesse mundo, mas a Bíblia diz: esforça-te e tem de bom ânimo, que Jesus Cristo vai te ajudar. Mas quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada e a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus não permite nada acontecer sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Mas, irmão, mas eu não estou vendo nada. Não está vendo nada? Vai tomar a decisão errada porque você não está percebendo nada. Você tem isso aqui, ó, celular. Você pode pesquisar. Você pode pesquisar para saber se o que estão te falando é a verdade ou a mentira.
Hoje, irmão, tá fácil você compreender muita coisa. Só cabe você pegar um pouquinho do seu tempo e você pesquisar. Porque a máscara de muita gente tá caindo. A máscara de muita gente tá caindo. Olha, observai. Dá pra você perceber o certo e errado, o verdadeiro e o falso. Cuidado com o pai da mentira, que é o diabo. Estamos num tempo de conscientização, irmão. Estou fazendo a minha parte. Só estaria fazendo transmissão ao vivo só no próximo ano seguinte. Mas o Espírito de Deus colocou no meu coração falar com aqueles que estão comigo nas redes sociais e mídias sociais para que eles possam discernir para decidir corretamente agora o que devemos decidir. Para que depois não venham a dizer que Deus não avisou. Mas, irmão, o servo de Deus falou para mim que não é para mim se preocupar, porque é secreto. Ninguém vai ver, é mesmo, é secreto. Aos olhos dos homens é secreto, mas aos olhos de Deus não. Deus vai saber se você tomou a atitude correta ou a atitude errada. Deus vai saber, sabe por causa de quê? Tá tudo escrito aqui, irmão. O diabo tá usando os mentirosos, Satanás, os demônios tá usando pessoas que estão vindo mandadas do inferno para te confundir, para você não tomar a decisão correta. Depois você vai pagar o preço, meu irmão. Depois você vai pagar o preço pela decisão errada. Por isso que eu tenho para vos dizer aqui hoje, meu amigo e minha amiga, tome muito cuidado. Discirna. Aquilo que vier te falar, vai pesquisar. Vai ver a fonte, para que você não venha cair no engano. Pegue o mapa geográfico do Brasil. O mapa geográfico do Brasil. Cuidado com o linguarudo que fala que você não precisa pesquisar e estudar. Mas pega o mapa geográfico do Brasil. Veja as fronteiras ao redor do Brasil. Aí você pega assim, ó. Você escreve assim, ó. Mapa geográfico do Brasil. Aí você vai pesquisar. Aí você vai ver lá. Aí não vai aparecer, só vai aparecer o mapa e as fronteiras ao redor. Aí depois você escreve de novo, mapa geográfico do Brasil, comunismo, socialismo. Aí você vai ver o que vai aparecer. Vai olhando mapa por mapa. As nações ao nosso redor. O povo lá que tomaram a decisão errada por causa desses falsos profetas mentirosos vindo do quinto dos infernos. Hoje estão todos pagando preço. Deus colocou no meu coração vir aqui falar a verdade, porque quando acontecer, depois você não vai falar que ninguém te avisou. A Bíblia é bem clara quando diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Vejai o que você vai escolher. Está bem claro quem são essas pessoas que estão tentando e que está enganando e iludindo a muita gente. São pessoas emissário do diabo, sendo usado por Satanás e os demônios e achando que está fazendo a coisa correta. E eu falo aqui, irmão, sem sombra de dúvida nenhuma, sem ter medo de errar. Quem quiser continuar comigo, quem quiser continuar aqui nas redes sociais, quiser continuar me seguindo, pode continuar. Se não quiser, irmão, pode procurar outra rede, pode ir para até outro canal, pode ir para os canais que você acha que vai falar aquilo que você é agradável aos seus ouvidos, porque aqui a gente fala à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Porque se você for ver a palavra de Deus, todas as vezes que homens e mulheres tomavam a decisão errada, o povo perecia. Lá no livro de Provérbios mesmo, no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2, diz que quando os justos governavam, o povo ia bem, mas quando o ímpio dominava, o que acontecia? O povo sofria. Inúmeras são as passagens aqui na Bíblia. Por isso que você tem que decidir à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. Se você for decidir por aquela pessoa que está aprovando e que vai aprovar leis que a palavra de Deus condena, e se você decidir por essas pessoas,
que essas pessoas é a correta para administrar a tua nação, depois tu pagarás o preço. E depois vai fazer como na época, em tempos passados, que o povo começou a falar: Senhor, o por de que nos sobreveio todo esse mal. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Mas, irmão, eu decidi errado porque me falaram que era o certo. É por isso que eu já estou te falando essa palavra. São língua mentirosa do inferno aqui, ó. A língua também é um pequeno fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, irmão. Deus está te alertando aqui para você despertar. A Bíblia diz o quê? Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Levanta dentre os mortos que Ele te anunciará o que é correto. E o correto é aquele que diz: Deus, pátria e família e liberdade. Será que eu tenho que desenhar o que eu estou falando aqui? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Cuidado com as falsas propostas, porque a Bíblia diz que há caminho que parece ser direito, mas o final é o caminho da morte, é o caminho da miséria, é o caminho da perdição, é o caminho da falsa de liberdade, é o caminho da censura. A decisão errada causa tudo isso, causa maldição, conforme a Bíblia diz que a maldição sem causa não virá, antes porque a provocaram ou decidiram pela maldição. Por isso que Deus tem levantado os profetas da verdade, mesmo que sejam pouco, mas estão aqui nas redes sociais e mídia social te falando a verdade para você decidir corretamente. Versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Os animais, os seres do ar, da terra e do mar, você consegue até adestrar, dominar e fazer que eles lhe obedeçam. Mas a língua mentirosa, pelo amor de Deus, você tem que pedir discernimento a Deus, irmão. Porque é cada mentiroso. E quando você fala a verdade, o semblante do mentiroso cai. Ele não quer aceitar a verdade. Quer ver uma coisa? Versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Peçonha mortal, sabe o que é? Essa pessoa está possuído por dentro e por fora de demônios. Precisa de libertação. Precisa urgentemente, se for possível, ir na campanha do descarrego lá na Igreja Universal. Está carregado de espíritos malignos. Ah, irmão, eu não tô não. Sou servo de Deus. Ah, é mesmo, é? Tá descendo fresquinho aqui agora, tá? O que Deus tá mandando eu falar, eu vou falar. O que vem do céu para cá, vai daqui para aí. Converta-se, porque Judas era apóstolo de Cristo. Pregou, expulsou demônios, tomou santa ceia e depois ficou possuído por Satanás e vendeu o Filho de Deus. Assim tem muita gente tá vendendo a Jesus por causa de picanha e cerveja. Cuidado com a tua decisão, porque depois pagarás um alto preço. Eu vou entregar todo dia aqui hoje, irmão. Deus me chamou para isso, para ensinar o povo a discernir entre certo e errado. Glórias a Deus. Lá no reino dos céus não vai entrar a abominação, a imoralidade, o incesto e a zoofilia. Lá no reino dos céus, tudo quanto é tipo de vício que for liberado nesse mundo, essas pessoas que se viciaram não herdarão o reino dos céus, porque lá no reino dos céus, para morar lá é ser de santo como ele é santo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então você entendeu, né, o que é peçonha mortal? Tá aqui na Bíblia, peçonha mortal. É a pessoa guiada por diversos tipos de espírito maligno. É diversos tipos de fofoca. É diversos tipos de mentira. Irmão, irmãs, eu vou falar um negócio aqui. E sinceridade do coração, eu já não acredito mais em muita gente que se diz ser servo de Deus. Pode ter certeza. Isso aqui sou eu falando. É eu falando. Eu. Pregador do Evangelho. Pregador do Evangelho. Gelson Bezerra da Silva. Eu já não acredito em muita gente mais que se diz ser servo de Deus. Tanto o irmão, tanto irmã. Que concorda com a mentira. Que concorda com a fofoca. Que fala coisas que o Espírito de Deus não mandou falar. Porque a Bíblia diz uma coisa e eles falam outra. Olha, teve até um aí que estava cantando para um determinado imoral, dizendo assim: porque Deus tem coisas grandes para você. Tem sim, mas se ele se converter, se ele respeitar a família, se ele respeitar as crianças, se ele andar numa conduta moral, se ele não aprovar leis que vai contrária à palavra de Deus, aí sim, Deus tem coisa boa para ele. Agora, se ele não andar de acordo com os mandamentos de Deus, tanto quem profetizou mentira e ele que está indo pela mentira vai queimar no fogo do inferno. Vamos continuar. Versículo 9. Eu estou quase encerrando, hein? Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Com quem, irmão? Chega mais perto, ó. A língua. Cuidado com o fofoqueiro. É porque não vai dar para me falar tudo que eu quero falar aqui, irmão, porque o tempo é pouco. Glórias a Deus. Mas eu tenho uma mensagem lá no meu canal no YouTube. O tema da mensagem é: profeta ou mexeriqueiro, o que você é? Porque, irmão, tem muita gente aí que está formada em fofocologia, que é a profissão do fofoqueiro, que ele mente, calunia, fofoca, inventa mentira a nosso respeito, não faz a obra de Deus e quer atrapalhar a gente que está fazendo, fica só do lado do imoral que quer aprovar as leis que é contrária a nós e a palavra do Senhor. Essas pessoas são mentirosas, guiadas pelo inferno, guiadas por demônios e acham que estão fazendo a vontade de Deus, irmão. Eu falei que eu ia entregar tudo dia que hoje. Vou entregar tudo dia que hoje. E não vou levar nada pra casa. Vou dormir, irmão, hoje com a consciência tranquila. E você vai dormir com a consciência pesada. Porque você desviou muita gente da verdade. Você sabia o que era correto e não fez o que era certo. Antes para alergar o seu coração e a sua alma doente, preferiu ir pelo caminho da mentira, apoiar os homens mentirosos, do que obedecer a Deus e a sua palavra. Irmão, é secreto, ninguém tá vendo. É mesmo, é? Ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo. Aí sim, Deus está vendo, é nesse sentido. Deus está vendo as tuas mentiras. Deus está vendo as tuas fofocas. Deus está vendo você na rodinha dos escarnecedores, falando dos ungidos de Deus e das ungidas. Por isso que eu deixei de acreditar em muito irmão e muita irmã, irmão, que sabe que a pessoa está mentindo, está fofocando do ungido e da ungida de Deus, e muita gente cai na lábia. Teve uma irmã uma vez que falou assim pra mim: irmão, eu não falo nada pra você, eu não entrego nada pra você que você não aceita. Eu falei: lógico, o que é do diabo eu não vou aceitar, irmão. O que tá vindo da parte das trevas, eu não vou aceitar. Porque Deus me ensinou o seguinte: discernir os espíritos, pra saber se vem de Deus ou de Satanás. E tem muita gente que tá vindo da parte do diabo, não tá vindo da parte de Deus. Adora querer se ocupar com a vida dos outros, fofocar da vida dos outros, mentir a respeito dos outros. É falta do que fazer. Se é homem, vai virar o concreto. Se é mulher, vai lavar a louça. Mas pare de ficar fazendo fofoca e mentindo acerca da vida dos outros.
aceite, irmão, fofoqueiro na porta da tua casa. Não aceite fofoqueiro e mentiroso na porta da igreja. Porque tanto quem ouve a mentira e a fofoca, e tanto quem fala a mentira e a fofoca, os dois serão cobrados por Deus e vão queimar no fogo do inferno. Tá na Bíblia isso. Versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que seja assim. É a Bíblia que está dizendo, tá? Ó, meus irmãos, não convém que seja assim. A única coisa que a gente tem que fazer, irmão, é se você não está satisfeito com A, com B e com C, vai orar. Vai entregar na mão de Deus. Um certo pastor contou para mim uma história. E ele contou uma história assim. Olha, o determinado pastor... Irmão, isso aqui vai pegar fogo aqui agora que eu vou falar. Glórias a Deus. Vai pegar fogo que eu vou falar aqui agora. Ele veio contar para mim uma história que eu sabia daquela história. Ele falou assim, irmão, olha a vida do pastor fulano de tal. O pastor fulano de tal errou gravemente. Largou a mulher e foi embora com outra. Ele é isso e aquilo outro. Eu só ouvindo. Quando ele terminou de falar. Aí eu falei, irmão, quem te contou a história? Aí ele, foi a ex dele que me contou a história. Eu falei, mas você conhece a história verdadeira? Por que o pastor fez isso? Você ouviu a parte dela. Agora, você ouviu a parte dele? Antes de eu te esclarecer, glórias a Deus. Você como sacerdote do Deus Altíssimo, você é pastor, sacerdote do Deus Altíssimo, a missão do sacerdote é ouvir ambas as partes, porque está na lei e na graça. É ouvir os dois, não uma parte. Você ouviu a parte dela, mas não ouviu a parte dele. Eu conheço essa história. Glórias a Deus. E ele, qual foi a história? A história foi essa e essa e essa. Um homem chegou ao limite. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Quando ele viu que não dava mais, eu sei, ele é ser humano como nós. Ele pegou e foi embora, irmão. Agora, só cabe agora o julgamento para Deus e para a lei dos homens. O que você tem a ver com aquela vida passando para frente uma história que não te pertence? Irmão, ele ficou muito sem graça. E ele baixou a cabeça e falou, irmão, o irmão tá certo. Não tem nada a ver comigo. O que eu tenho que ver passando isso para frente? Às vezes você perde a sua bênção porque você não vigia. Entendeu? A Bíblia diz assim, aquele que não cuida dos seus e da sua casa negou a fé, é pior do que os incrédulos. É tomar decisões erradas. As decisões erradas causam maldição. Quantas e quantas vezes na caminhada da vida eu via isso, mas não falava nada porque eu não compreendia. Hoje eu compreendo. E eu tenho capacidade hoje para aconselhar quem quer que seja. Às vezes eu ouvia tanto da parte do irmão como da parte de uma irmã, nessa caminhada há mais de 20 anos, a irmã querendo fazer a obra de Deus e porque o esposo era meio atribulado, falava, Deus tem que tirar essa pedra de tropeço do meu caminho. Ou ao contrário, o irmão querendo fazer a obra de Deus e a esposa meio atribulada, ele falava, Deus tem que tirar essa pedra de tropeço do meu caminho. Só que quando a consequência vem, depois vem o choro. E não adianta chorar, porque a pessoa passou a vida inteira plantando maldição, plantando maldição, plantando maldição, a consequência vem, vai colher, a colheita virá, e a colheita da maldição vai vir. O que vai acontecer? Vai dar separação. Porque a Bíblia diz que o marido santo santifica a mulher que não é cristã, e a mulher cristã santifica o marido que não é cristão. Ambos têm que esperar o tempo de Deus para que Deus possa trabalhar naquelas vidas. A mesma coisa, foram 4 anos. Vou voltar para cá, olha só. Ih, meu Deus, agora ficou profundo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus, ó, versículo 10, versículo 10, vou repetir de novo. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Agora vamos lá, foram
4 anos o administrador do nosso país, plantando. E no meio desses 4 anos apareceu a tribulação, a prova tão grande que nós ficamos aí nesse período de provação. Então ele só ficou com 2 anos de administração, não deu para administrar direito. Então você quer comparar 2 anos para quem teve 16 anos, 8 anos, 20 anos administrando e não fez tanto aos quais esse que com 2 anos fez tanta coisa. E tem muita gente que diz assim: ah, mas eu não vi ele fazer nada. Não viu porque você não leu, você não pesquisou, você não foi observar. Ah, meu irmão, uma coisa eu tenho para te falar aqui hoje: toda decisão errada vai ser um preço muito alto que o ser humano vai pagar, tanto na vida familiar, tanto na vida profissional, tanto na vida cotidiana, ou até na decisão dos administradores do nosso país. Se você decidir como bênção, tu terás uma vida de bênção. Se você decidir como maldição, tu serás maldito na terra. Eu ouvi, tem pouco tempo agora, um certo pregador falar assim: sabe por quê? Isso foi esse certo pregador que falou, hein? Sabe por quê que muita gente fala que Deus está no controle de tudo sem discernir as coisas? É porque essas pessoas estão mal informadas. Eu fui ouvindo aquele pregador. Aí aquele pregador pegou uma pessoa, quando a pessoa disse para ele assim: irmão, eu vou decidir pro fulano de tal, porque Deus está no controle. Eu falei: é mesmo? Tem certeza, meu irmão? Isso pessoas de igreja decidindo errado, hein? Aí esse pregador falou assim: você não é crente não, você é intrujão. Você não é crente não, você é intrujão. Você tá de enfeite dentro da igreja. Para você tomar essa decisão, decidir por uma pessoa que vai aprovar leis que é contrário à palavra de Deus. Aí a pessoa repetiu assim para ele que era tudo que ele queria. A pessoa falou: irmão, mas Deus está no controle. Aí ele falou: é mesmo, é? Aí ele foi e citou os países. Ele falou: então Deus deveria estar no controle da Venezuela, Deus deveria estar no controle de Cuba, Deus deveria estar no controle da Colômbia, Deus deveria estar no controle da Nicarágua. Ele foi citando os países. Deus deveria estar no controle do Chile, em todos os países que estão ao redor do mapa geográfico do Brasil, que é uma coisa que você deveria pesquisar ainda hoje antes de tomar qualquer decisão. Você digitar no Google aí assim: mapa geográfico do Brasil, comunismo, socialismo. Aí você vai ver o que vai aparecer. E eu duvido se você vai decidir errado. Aí teve gente que falou assim: ah, mas eu não moro lá. Tá bom, você não mora lá, então por que eles estão fugindo de lá pra cá? E se acontecer aqui, você vai fugir para onde? Esse pregador falava isso. Aí ele explicou, para resumir, ele falou: meu amigo, vou te dizer uma coisa, o porquê que lá eles falaram tanto que Deus está no controle, e agora o país de lá está no caos e o povo está na miséria. E sabe por causa de que lá está uma miséria? É porque Deus não vota. Quem vota é você. É você quem decide o final. É você que vai ter a consequência depois. Irmão, precisa eu desenhar? Estou te falando biblicamente, estou te mostrando espiritualmente, estou te mostrando o cotidiano, o que acontece por uma decisão errada. Mas esses linguarudos e mentirosos têm procurado confundir a sua cabeça. Entendeu? Mas vamos lá, vou continuar aqui. Vou entrar na revelação, a coisa vai apertar aqui mais. Versículo 11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Hein? Você tem que se decidir. Ou você vai querer água doce ou água amarga? Com Deus não tem meio termo. Você tem que sair de cima do muro, irmão. Eu ouvi agora, tem pouco tempo, a história do muro. As pessoas estão em cima do muro. Vai votar nulo, vai votar branco, ou então vai pagar multa para não ter que ir votar. Tá bom, vamos lá, você está em cima do muro.
O muro, ilustrando, foi o diabo que fez. De um lado, Jesus está dizendo, decida por aqui, pelo correto. Deus, pátria, família e liberdade. Jesus está chamando, decida por aqui. Do outro lado, o diabo está quietinho, espalhando as mentiras dele. A pessoa que está em cima do muro fica incomodado com aquilo e diz, ô Satã, não vai chamar pro teu lado não, Satã? Não vai chamar pro teu lado não? Aí o diabo diz, eu não, porque o muro já é meu. Você está em cima, daqui a pouquinho você vai cair pro lado de cá e você vai ter a vida tão sonhada de inferno, tribulação, gritos e ranger de dente, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, como diz no livro do Apocalipse. É você que tem que decidir, porque de uma mesma fonte não pode jorrar água doce ou água salgada. Versículo 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona? Ou a videira figos? Assim tampouco pode de uma fonte da água salgada e água doce? Não tem muro! Aos olhos de Deus não tem muro! Você tem que se decidir! O que eu quero dizer com isso? É já ir ou já era? Glórias a Deus! Leia a palavra de Deus! Peça o discernimento! Observe tudo ao teu redor que está acontecendo! Cuidado com os fofoqueiros e mentirosos que têm te mostrado mentiras, porque depois tu pagarás um grande preço. Vou continuar, irmão. Vou entregar tudinho aqui hoje. Até meia-noite eu vou estar pregando aqui hoje. Deus vai falar com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas aqui no dia de hoje. Versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato, por suas obras e mansidão de sabedoria. Mas que sabedoria são essas que está chegando até você? Que você está pensando que o errado é certo e o certo é errado. Procure discernir. Não fique só naquilo que eu estou falando não, meu irmão. Vai pesquisar. Vai observar, para que depois você não venha pagar o preço. Como diz a palavra de Deus, não é por força e nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 14. Mas se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vossos coração, não vos gloriei, nem mintais contra a verdade. Existe muita gente mentindo contra a verdade. Sabe por causa de quê? Eu vou te falar, é o coração aqui, ó. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis mentindo contra a verdade. Peça discernimento a Deus. Discernir os espíritos para saber se provém de Deus ou do diabo. Tô falando, tô ensinando, tô mostrando a verdade. Você só não vê se você não quiser. Versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Cuidado com certos tipos de sabedoria que parece ser de Deus e não é. Ó, é terrena, animal e diabólica. A sabedoria verdadeira é aquela que Deus nos deixou. Observai os mandamentos de Deus e os estatutos do Senhor. Para finalizarmos, versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Agora, esses 3 versículos que eu li, meu irmão, é o que está acontecendo nos países lá fora, que é vizinho ao Brasil. Conforme eu falei, veja o mapa geográfico que está acontecendo lá, bota assim, ó, mapa do Brasil, comunismo, socialismo, para você ver o que vai acontecer. Para você ver o que... Aí você vai vendo os mapas que está ao redor do Brasil, o que aconteceu e o que pode acontecer com o nosso país. Você entendeu? Tá cheio de mentiroso aí, irmão, mentiroso e mentirosa. A Bíblia diz que existe aqueles que vêm falando em nome do Senhor, mas Deus não os mandou. Você entendeu? Agora, tem pouco tempo agora. A Argentina está indo para o caos. Está faltando tudo, o povo está indo para a miséria. Nós não queremos isso para o nosso país. Não queremos isso. Por isso, hoje eu estou aqui te mostrando pela palavra que são pessoas que estão vindo da parte do diabo para querer te enganar. Para querer te enganar. Glórias a Deus. Por isso, meu irmão,
e minha irmã, procure entender o que Deus quer para a tua vida, para a tua família, para a tua nação e para o futuro de todos nós. Procure discernir todas as coisas. Procure ver se está na palavra de Deus. Se não tiver, não aceite. Em Levítico, capítulo 16, capítulo 19, versículo 16, diz assim: não andarás como mexeriqueiro, espalhando mentira. Salmos, capítulo 73, versículo 9, diz: a língua que percorre a terra. Tome muito cuidado. Essas línguas mentirosas que percorrem por aí, para não deixar você decidir corretamente. Provérbios, capítulo 12, versículo 19. A língua mentirosa dura só um momento. Por isso que nós estamos aqui hoje, te falando essa verdade. Livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Olha só o que diz acerca da língua nesse livro. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu as condenarás. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. Porque receio que haja mexericos, fofocas e contenda, mas Deus há de cobrar a cada um. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Não refreia a língua, esse engana o seu próprio coração. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Quer amar a vida? Refreia sua língua e passa a falar a verdade. Apocalipse, capítulo 16, versículo 10. A Bíblia diz ali que os homens mordiam a língua de tanta dor. Sabe o que quer dizer com isso? Deus vai cobrar todos esses mentirosos que estão enganando o povo e conduzindo o povo à mentira e à decisão errada. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 24. Ali mostra as pessoas tendo a língua queimando no inferno. Vai pagar o preço. Mateus, capítulo 12, do versículo 36 a 37. Toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Marcos, capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Zacarias, capítulo 4, versículo 24, que diz assim: desvia de ti a tortuosidade da boca. Quer dizer, Provérbios, vou corrigir, Provérbios, capítulo 4, versículo 24. Desvia de ti a tortuosidade da boca. Provérbios, capítulo 29, versículo 24. Ouve maldição e não denuncia. Essas maldições que estão se espalhando por aí, eu estou denunciando aqui, estou falando à luz da Bíblia. Provérbios, capítulo 17, versículo 13. Tornou o mal por bem? O mal nunca sairá da sua casa. Está na Bíblia, irmão. Isso está na Bíblia. Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19. 6 coisas aborrecei ao Senhor, e a 7ª ele abomina. Sabe o que é que ele abomina? A fofoca, a mentira, a contenda e tudo aquilo que a Bíblia condena. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Medite, meu irmão, na palavra de Deus. Sabe por causa de quê? Glórias a Deus. Todo mentiroso, em breve, vai ter um final terrível. Vai morrer nessa vida e vai direto para o inferno, os fofoqueiros mentirosos. E lá no inferno, irmão, vai haver uma festa lá no inferno, na gritaria e ranger de dente. No sentido das músicas, lá embaixo, nas músicas profanas e imoral. E o que o diabo vai servir lá embaixo no churrasquinho lá no inferno? O churrasco vai ser churrasco de língua lá embaixo, servida com cachaça pelos demônios. Cuidado, mas muito cuidado. Uma vez me contaram uma certa história que todo fofoqueiro vai ter um final terrível, ainda vai dar prejuízo para a família, porque vai haver 2 enterros, o enterro do corpo e o enterro da língua, porque não vai caber dentro do próprio caixão, vai ter que comprar um outro para poder ter um caixão especificamente só para colocar
a língua do mentiroso. Por isso, tome muito cuidado com o fofoqueiro, mentiroso e frutiqueiro. Porque eu até entendo, irmão, que na expressão técnica, na universidade desses fofoqueiros, ele foi formado em fofocologia, criticologia, mentirologia, invejologia, linguarologia. Isso é a formação do fofoqueiro. Por isso, meu irmão e minha irmã, que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo a luz do Evangelho, a palavra de Deus. E vou deixar mais 3 versículos para você meditar. Salmos 33, versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 144, versículo 15. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Provérbios 29, versículo 2. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo sofre. Que Deus te abençoe e possa te iluminar mais e mais, se Deus quiser. Glórias a Deus. E Deus quer te iluminar na Bíblia Sagrada, o Evangelho Eterno, a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão.